Jogos na TV, é hora de falar do Fla-Flu, que o Flamengo foi campeão carioca, bicampeão carioca, com empate por 0-0 com o Fluminense. Teve 2 gols anulados ainda. E depois da vitória por 2-1 no primeiro jogo, 0-0 foi suficiente para o Mengão ficar com a taça. E Felipe Luiz, hein, já são 3 títulos em 28 jogos. Que campanha! A gente vai ver os melhores momentos da partida aí. PVC, que feito, hein? Felipe Luiz agora tá que tá. O Carpegiani, por exemplo, que foi o técnico mais precoce da história do Flamengo, foi campeão pela primeira vez no 32º jogo da carreira. O Felipe Luiz tem 28 jogos e 3 taças. Estou chamando de taça para não chamar tudo de título, né? Copa do Brasil, Supercopa e Campeonato Carioca. Era tudo que era possível, né? Porque ele chega em setembro, já não ia dar para vencer o Campeonato Brasileiro, mas ele chegou tudo que disputou. E o que dava, conquistou. E o Mano Menezes segue sem perder para o Felipe Luiz. Não, perdeu. Perdeu o primeiro jogo. Verdade. Agora, o que eu acho, até eu estava fazendo o fim de papo ontem com a Mili, e a Mili falou que o Mano foi covarde. Queria lembrar uma coisa, porque eu discordo que ele foi covarde, eu acho que o Flamengo não deixou o Fluminense jogar, o Fluminense não conseguiu jogar, mas vamos lembrar um detalhe, o Fluminense terminou o jogo com Hércules de primeiro volante, Riquelme de meia direita, Arias de meia esquerda, Serna, Everaldo e Queno. Então não dá para ser covarde jogando. Time bem ofensivo. Não tinha nenhum volante. O Hércules não é um primeiro volante. Não é porque o problema é que não conseguiu jogar. Quer dizer, ele terminou o jogo sem nenhum volante. Covarde que o Fluminense não foi. O problema é que o Flamengo é o melhor time do Brasil nesse momento. Me deu a impressão de que ele fez o que dava. Não dava para fazer muito mais. E o que você achou da escalação inicial com o Lima e o Arias mais pro lado ali, PVC? Faltou criatividade nesse time? Cadê o bumbo pra gente bater? A gente falou aqui na sexta-feira que ia acontecer isso, que ele ia tentar tirar o Alexandre, ia jogar o Arias de volta e que o Lima podia jogar. Se você pegar informações de palpites do PVC lá no sábado, tá o Lima escalado. A escalação estava só que estava com o Guga, não estava com o Samuel Xavier. Mas o Arias ficou muito isolado ali? O problema é o seguinte, o que o Mano queria fazer com o Arias? Ele queria tirar o Alexandre da região de conforto dele. Então, quando você tinha o Serna na ponta, por mais que o Serna ataque o espaço e ataque o setor do Alexandre, ele permite ao Alexandre jogar na função dele. Então, o que ele queria? Ele queria que o Arias circulasse pelo campo, como o Arias é um meia. Então, o Alexandre tinha que sair dali e abrir o corredor para o Samuel Xavier jogar. Isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o Arias não fez isso? Não, porque o Fluminense não conseguiu jogar. E a explicação do Thiago Silva talvez seja melhor. O Thiago Silva fala, cara, você pega um time que tem todos os pontos de pressão. O Flamengo domina perfeitamente, por ser muito bem treinado. Como é que você vai subir para marcar os pontos de pressão, para dificultar, inclusive, uma inversão de bola? Depois, outra hora, eu conto a história do Zico, que falava da teia de aranha que o Coutinho fazia e que só o Fluminense era capaz de sair nos anos 80. Aliás, que bela cena do Zico ontem ao fim, né? Reverenciando os jogadores, entregando a taça que leva o nome dele. Que cena bonita. Vamos lá para o Rio de Janeiro? Alexandre Araújo, que... lá, a gente está vendo agora a cena do Zico. Os jogadores o reverenciam e ele responde, né? Olha que bonita. A taça que leva o nome dele, o grande, o maior ídolo da história do Flamengo. Um momento bonito que a gente está acompanhando ali, nesse momento da entrega da taça, em que o Flamengo levanta mais um título carioca. Ah lá, esse é o momento da festa, fogos no Maracanã. A torcida do Mengão está feliz hoje. Vamos lá para o Rio de Janeiro, então, onde está Alexandre Araújo. Eu quase chamei ele de Luiz Araújo, mas não, eu me corrigi a tempo. Tudo bem, Alexandre? Me conta aí do clima. Você estava nessa partida ontem, né? Como foi o clima aí nessa vitória do Flamengo? O que a gente tem de novidades? Boa tarde para você. Agora desmutado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Renan, PVC, Luísa. Pois é, o clima foi um jogo que, em certos momentos, ele teve momentos de tensão, né? Apesar de um domínio do Flamengo. Tiveram alguns lances ali de que a torcida respirou um pouco mais fundo, mas, assim, o clima já era favorável, vamos dizer assim, ao Flamengo. No segundo tempo, naquela reta final, com o gol do Plata, a torcida explodiu, e aí acho que ali, mesmo com os gols anulados,
o grito de campeão já estava ecoando nas arquibancadas. E, assim, quando o Zico apareceu ali, acho que a torcida do Flamengo, eles esqueceram um pouquinho o título para ovacionar o Zico. Mas, de fato, foi um jogo que o Flamengo dominou, teve as ações, encontrou, acho que um pouquinho de dificuldade, aí talvez o PVC vai poder falar um pouco melhor. Acho que ele encontrou um pouco de dificuldade para ser mais efetivo no ataque, talvez sentindo um pouco a falta daquele homem de referência, né, que vinha sendo o BH, o Bruno Henrique. Foi um ataque diferente ali para suprir essas ausências. Algo que o Felipe Luiz comentou na coletiva, né, sobre um Flamengo que soube suprir ausências. Mas ainda assim foi um Flamengo que dominou o Fluminense. O Fluminense até criou chances, mas de fato o Flamengo esteve sempre muito mais perto do gol do que o Fluminense. E com uma vantagem que já tinha criado na primeira partida, esse 0-0 aí já foi o suficiente. Sabe o que me chama a atenção nesse jogo também, Hernan? Como o Flamengo ele tem sido muito competitivo, um time que briga muito. Porque nos últimos anos, desde 2019, a qualidade técnica do Flamengo sempre saltou aos olhos. Isso é inegável. Mas às vezes faltava uma competitividade, faltava um time que entra firme em todas as jogadas, que acredita em tudo. E esse time do Felipe Luiz, ele é muito intenso, que é uma marca dele, ele cobra bastante isso. Aliás, ele fala, né, que ele aprendeu muito com o Jorge Jesus nesse sentido. Então é um time que é muito aguerrido também, soma-se isso à qualidade técnica, aí faz toda a diferença mesmo, fica difícil bater esse time. E aí você tem uma mudança também no elenco, você tem uma refrescada no elenco, você tem um F5 no elenco que era importante se fazer, né? Você tem a saída de alguns jogadores, a aposentadoria de uns, a saída, por exemplo, do Gabigol, lideranças que antes estavam nesse elenco, com o próprio Felipe Luiz, que virou treinador, com a chegada de novos atletas, é um outro perfil de liderança. São outros jogadores que se transformaram líderes. Por exemplo, o Gerson hoje. O Gerson hoje é o cara que tem a chave do vestiário, né? Então, assim, chegaram, por exemplo, Alexandro, Danilo, que são outras cabeças, são outros jogadores que vêm com uma mentalidade diferente. Então, o próprio Léo Ortiz, que chega, domina, ontem completou 50 jogos, gastou a bola, está na seleção brasileira. O crescimento do Wesley, que era um garoto que era muito ansioso, não conseguia jogar, era criticado, e hoje é um jogador que vai valer na próxima janela 30 a 35 milhões de euros, é a expectativa de venda do Flamengo. Então, assim, é um Flamengo que foi se moldando e que tem no banco de reservas um cara que conhece o universo Flamengo, porque participou dessa construção desse Flamengo vencedor a partir de 2018, 2019. Então, é um Flamengo que patinou muito com treinadores que não conseguiram extrair de um elenco vencedor, de um cara que participou dessa vitória, desse elenco vencedor como jogador, e que também tem hoje em mãos um elenco forte e que é renovado. Então, acho que esse é um pouco do segredo desse Flamengo hoje. E dentro dessa renovação me chama a atenção um nome, por exemplo, que é o Juninho, que foi um cara super importante nessas finais. Ele faz um gol no primeiro jogo contra o Fluminense, segundo gol da partida. Ontem ele dá 2 assistências, se é que o PVC vai considerar assistência, mas também acabou não sendo concretizado porque os gols foram anulados. Mas é um jogador PVC que chega com uma importância grande, que vai ganhando um espaço. E se a gente olhar, era um atleta sem grife alguma, que chegou um desconhecido, vem do Karabag, do Azerbaijão. Mas quem é esse cara? Muitos pensavam. E chega o Juninho com essa nova mentalidade também, que me parece da diretoria do Flamengo, junto com o José Boto e o próprio Felipe Luiz, de buscar atletas através da observação, não só atletas badalados, já com nome, mas me parece um mérito também dessa diretoria de conseguir cavucar no mercado e achar atletas que não são tão caros, não são tão badalados, mas que podem contribuir para esse grupo também, PVC. O Flamengo contratou o Zico quando? Onde? Não era o Zico, né, PVC? E não foi contratado, não precisou, né? Ele estava na base. Cara, não é proibido contratar estrela. Claro que não. O Gabigol é o maior ídolo do Flamengo depois do Petkovic, para não falar, depois do Adriano, vai que seja. E foi contratado a peso de ouro, foi uma grande contratação. Bruno Henrique foi uma grande contratação, De Arrascaeta foi uma grande contratação. O Flamengo montou um timaço, que foi o time de 2019 a 2022, que ganhou 2 Libertadores, indo no mercado e pagando caro. Sim. Mas não é a única forma de contratar.
também não é a única forma de contratar você descobrir um jogador como o Juninho e ir lá atrás e buscar mais barato. E também não é a única forma de formar time você formar algo como formou o Zico. Então, se você conseguir mesclar tudo isso, é muito mais fácil. E eu gosto muito da frase do Boto, que complementa uma frase que o Fernando Carvalho, presidente do Internacional, campeão do mundo, dizia em 2003, 3 anos antes de ser campeão do mundo. Ele dizia: aeroporto não é lugar para ir buscar craque, é para ir buscar time campeão. Assim como o Boto diz, a torcida não tem que festejar em janeiro, tem que festejar em dezembro. E também não é festejar o campeonato estadual, embora seja justo festejar o campeonato estadual. Agora, o ponto é, você vai conseguir juntar fatores para ter um time competitivo e esse time vai provocar a festa final lá em dezembro. É isso que ele está dizendo, ele tem toda a razão. Não dá para vocês o Flamengo é o time que mais gasta no mercado. É só ver, o Flamengo fechou o ano passado por causa da questão eleitoral, por causa do terreno que era justo e por causa das contratações equivocadas como Alcaraz, com 30 milhões de reais em caixa. O clube mais rico do Brasil terminou o ano com problema de fluxo. Tem cabimento? Não tem. Aí o que tem que fazer o Zé Boto e o BAP no início? Descobrir soluções. E solução não é só contratar o jogador mais caro, nem é só contratar o jogador mais barato. É ter observação. E a estrutura que o Flamengo já tem montada, de um time vencedor há muitas temporadas, a estrutura que o Flamengo tem hoje de CT, estrutura que você pode oferecer para o jogador, que é nível Europa hoje. Você vai no Ninho do Urubu, hoje tudo lá é nível Europa. É que nem o Palmeiras hoje tem na sua academia de futebol. Isso atrai também jogadores que vêm de graça da Europa. Alexandro, Danilo. Então, quando você não tem recurso para tirar um cara como um Alcaraz, por exemplo, mas você consegue fazer com que esses caras venham atraídos pelo nível de competitividade, pelo projeto esportivo e pela estrutura que o Flamengo tem. Aí você cria um combo que se torna muito mais atraente, né? Aliás, esse investimento se dá em todas as áreas. Hoje mesmo teve o lançamento da Flá TV, da nova Flá TV, Sim. com um investimento muito grande, né? Parece que vai ser um grande projeto, então é isso que o Flamengo vem mostrando.